Olá, eu sou Carlos Bolsonaro, sou filho do deputado federal Jair Bolsonaro e venho até vocês aqui agora para bater um papo e colocar um pouquinho o nosso lado sobre essa questão aí do STF ter transformado o deputado Bolsonaro em réu por incitação ao estupro, né? Ele respondeu a uma provocação, no mínimo provocação, ele respondeu uma injúria e infelizmente aí a primeira turma da STF por 4-1 decidiu que ele se tornaria réu nesse caso, mesmo estando respondendo imediatamente a uma injúria. Então, eu queria botar um pouquinho para vocês aqui do histórico parlamentar que meu pai tem na sua atuação legislativa, né, que comprovam que, fora os fatos que são claros, algumas situações que a gente pode colocar num contexto onde, mais uma vez, qualificam o meu pai como uma pessoa que combate tudo que está errado nesse sentido na sociedade, né? Vocês me desculpem aqui o mau jeito, eu acabei de fazer uma cirurgia de desvio de septo, então meu nariz acaba ficando um pouco mais sensível e a situação fica meio esquisita para conversar. Mas eu acho que por ser filho do meu pai eu tenho um pouco de legitimidade para poder, não defendê-lo, mas expor a verdade sobre os fatos, né? Então, o deputado federal Jair Bolsonaro, ele é autor do PL 5242 de 2013, que torna o crime passional em crime hediondo, independentemente da natureza sexual que venha a acontecer, né? No Brasil são cerca de 60 mil assassinatos por ano, se não for mais, menos um pouquinho, onde mais ou menos 10% desse total são de crimes passionais, certo? Então, é uma primeira prova que a gente coloca que a violência sexual ela tem que ser combatida, né? Outro projeto importante que a gente pode destacar sobre o deputado, ele é autor também do PL 5398 de 2013, ele somente permite a progressão de pena para o estuprador que voluntariamente venha submeter à castração química. Outro fato importante que a gente pode colocar nessa discussão é que a questão de alguns dias atrás, o Congresso Nacional votou a PEC 171/2003, que reduzia a maioridade penal para crimes hediondos, e é claro que o estupro está envolvido nessa questão, e os deputados que os acusam atualmente de ser, a gente tem que repetir essa palavra porque está em jogo o tempo inteiro, apesar de ser muito feia, né? Acusam dele ser estuprador, votaram contrariamente a essa matéria. Então, mais uma vez, vocês provam, a gente consegue ver que é uma inversão, e meu pai votou favorável, é lógico, é uma inversão de valores totais nesse sentido quando você trata essa discussão, né? E vale lembrar também que o deputado federal Jair Bolsonaro, ele é o autor da PEC 391 de 1996, ele é o deputado mais antigo que tem uma proposta de redução da maioridade penal, independentemente de sua natureza, em Brasília. Ou seja, mais uma vez tentando combater o crime, tentando combater esses crimes hediondos, para que essas pessoas paguem de verdade por seus crimes. Porque, infelizmente, algumas pessoas só respeitam o que temem e é necessário a punição para que elas entendam que não podem repetir os atos que estão cometendo, né? Outro fato importante que a gente pode marcar é que a questão de 1 ano, 2 anos atrás, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, ele foi punido pela justiça, se eu não me engano ele foi multado, porque em seu Facebook ele divulgou a foto de um menor estuprador, que a gente não pode falar nem que cometeu o crime, porque quando o menor comete um crime, ele na verdade não comete um crime. Juridicamente o nome dado é ato infracional. Então aquele pobre coitado, dentro de um ônibus, ele cometeu um ato infracional, estuprando uma pessoa nos fundos daquele veículo, e o deputado Flávio Bolsonaro divulgou as imagens do menor, ajudando a polícia a então capturá-lo, mas ele foi punido porque a justiça garante que a face daquela pessoa, por ser menor, não seja divulgada, e ele na época divulgou, né? Então são fatos aí que são claros, que colocam o deputado federal Jair Bolsonaro, a família dele, como pessoas que tentam o tempo inteiro combater esses tipos de crimes,
E infelizmente a mídia, de uma maneira geral, leva para o outro lado. Os motivos aí vocês podem imaginar quais são. Mas eu queria, antes de encerrar aqui, para não me alongar muito, falar um pouquinho de quem é meu pai dentro de casa. Ele sempre foi uma pessoa turrona, mas sempre carinhoso. Sempre levou até nós aí a tentativa de transferir os valores que ele captou ao longo da vida. Isso foi deixado para nós de uma maneira muito natural. Graças a Deus minha mãe também fez parte da nossa educação. E hoje nós estamos aí educados e levando adiante o que aprendemos dentro de casa, né? Mas é mais ou menos por aí que eu queria seguir a linha, sabe? Dizer mais conteúdos parlamentares, legislativos que meu pai defende, que meu pai já se posicionou. Dizer como ele é um pouquinho dentro de casa, ele é o nosso herói aqui dentro. Ele é uma pessoa com todos os seus defeitos, com todos os seus exageros. Ele consegue sempre passar uma mensagem bacana. No final das contas, ele é sempre fundamental nas decisões aqui dentro de casa, tá? Então, pai, antes de mais nada aqui, eu queria deixar um abraço para você, dizer que não é só a sua família que está contigo. Você sempre disse para nós que isso não vai durar para sempre. Eu acredito que o STF, quando chegar ao seu pleno, para que ele discuta esse assunto, ele vai ter serenidade, vai te absolver. Você não vai ser mais réu nessa situação. E vamos continuar a nossa luta para que lá no futuro consigamos deixar uma mensagem mais bacana ainda do que você está deixando para nós brasileiros mais jovens. Também eu não me coloco dentro dos mais jovens não, porque eu já estou ficando um pouquinho velhinho, o cabelo vai caindo um pouquinho, mas a gente consegue ver nas ruas a molecada vibrando com você, os mais velhos também, eles veem em você uma fonte de inspiração. Então você é uma pessoa extremamente necessária, não só no jogo político, mas também no jogo nacional, tá bem? Então aqui a sua família, conte conosco, com seus amigos, os anônimos aí a gente agradece do fundo do coração. E no fundo, a gente tem que acreditar na justiça e vamos continuar torcendo que brevemente vamos ver a justiça sendo feita. E o Brasil necessita andar para frente, não andar para trás como ele tem andado ultimamente, tá? Então, de uma maneira muito serena, eu coloco essa mensagem aqui aos amigos, extensiva ao meu pai, é claro. E é isso. Daqui a pouco as coisas vão acontecendo, vão de uma maneira muito serena, vão se resolver. E é bola para frente, vamos nessa. Nos próximos anos, aí, se Deus quiser, teremos novidades para o Brasil, novidades positivas para o Brasil, tá bom? Então, um abraço para vocês aí, conta com a família Bolsonaro, tá? Até logo, até a próxima e tchau, tchau.